Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos 2020. E pessoal, o assunto da aula de hoje é o termo cooler. Quando a gente fala sobre esse dispositivo, sobre esse equipamento de hardware chamado cooler, qual é a função dele? Como a própria nomenclatura indica, esse é o dispositivo que tem como principal função controlar a temperatura padrão do processador do computador. Imagina que o teu computador tem lá então a placa-mãe, e nessa placa-mãe tem um processador. Só que esse processador, como o próprio nome diz, é a unidade central de processamento, é lá onde os dados são processados de forma centralizada. Só que o problema é que para realizar o processamento desses dados, a temperatura desse processador se eleva demais. E é necessário, então, colocar um cooler sobre esse processador para controlar a temperatura padrão desse processador, para deixar esse processador numa temperatura adequada. Então, o cooler vai realizar a refrigeração de um processador, mantendo a temperatura ideal e recomendada de funcionamento. Olha essa imagem que eu peguei para vocês aqui. Aqui nós temos uma placa-mãe. Nessa placa-mãe nós temos um processador, que é a unidade central de processamento, e aqui, colocado sobre o processador, nós temos um cooler. Existe tanto cooler que utiliza líquido, água, por exemplo, chamados water cooler, como também cooler que dissipam apenas com o ar. Então nós temos vários tipos diferentes de cooler. Aí, é claro, isso vai resultar que esse processador possa operar realizando o seu processamento de dados e ele fica, então, naquela temperatura que é a recomendada pelo fabricante para que esse processador possa ter um bom desempenho e não possa causar nenhum dano ao próprio processador e o usuário perder aquele processador ou ter problema no seu computador. Claro que existe também o que a gente chama da refrigeração do próprio gabinete. Quando a gente compra um computador, é muito importante que não só o processador receba um cooler para que a temperatura seja controlada, mas também todo o ambiente interno do gabinete precisa ter também alguns tipos de cooler para os chamados CPU fan, que a gente chama, justamente são aqueles ventiladorzinhos que vão fazer o ar passar de dentro para fora e aí ele vai expulsando o ar quente que é gerado pelo processador ou pelo computador como um todo e vai recebendo um ar mais adequado, mantendo a ventilação contínua. Então olha só como isso foi abordado em questões de provas de concurso. Acompanha comigo essa primeira questão, que era de certo e errado, e dizia assim: a principal função de um cooler é fornecer alimentação elétrica ao processador. Errado, pessoal. A principal função de um cooler não é fornecer alimentação elétrica para o processador. A principal função dele é realizar a refrigeração do processador, mantendo o processador numa temperatura ideal de funcionamento. Então marcamos como errado aqui. Professor, mas e a alimentação elétrica do processador? Bem, aí nós temos os recursos para isso, como por exemplo, quando a gente compra um computador, vamos imaginar um computador do tipo desktop, aí vamos montar esse computador. Lá vai ter a placa-mãe, vai ter o processador e nós vamos ter lá a fonte de alimentação, que vai transformar a energia elétrica numa voltagem adequada para que o processador possa funcionar. Então nós temos a fonte de alimentação como sendo aquela que fornece alimentação elétrica ao processador e aos outros dispositivos computacionais. O cooler é para refrigeração. Olha só essa outra questão, acompanha comigo. Essa diz assim: a boa refrigeração de um processador geralmente é obtida mediante, letra A, a execução do boot proveniente de uma unidade periférica, letra B, a instalação de uma placa-mãe compacta, letra C, a adequada distribuição da memória, a letra D, o uso de um cooler e a letra E, o aumento do clock. Para quem não sabe, o clock é a frequência de processamento. O aumento do clock do processador é chamado de overclock e isso, pelo contrário, isso aumenta a temperatura do processador. Então esse último aqui é justamente o contrário. Realizar o overclock faz com que a temperatura do processador aumente muito e torne ele muito suscetível a falhas. Então a boa refrigeração de um processador geralmente é obtida mediante, só pode ser a letra D, o uso de um cooler, porque essa é a função de um cooler, é refrigerar aquele processador para que ele possa funcionar numa temperatura adequada e ideal recomendada pelo fabricante.
Beleza, pessoal, mais um assunto importante aí nas nossas aulas de conceitos básicos de informática para concursos. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!